Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, a gente vai falar um pouco sobre conceito de treinamento, conceito tático, vou passar aqui para vocês um pouco sobre esse treinamento, ou se você preferir, exercícios tático, que até mostrou no último vídeo, né, na Flá TV, então eu peguei ali rapidamente, dei uma estudada e a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos. Atualmente, não, na verdade já tem um período, né, até mesmo óbvio, meio que lógico, a gente está meio que, nós jornalistas estão meio que afastados dos treinamentos, né, então a gente não consegue ver os treinos dos clubes e tal, mas mesmo naquela época, né, que era aberto, por exemplo, na época do Jorge Jesus, que eu acompanhei alguns treinos, a gente não via o treinamento, né, o treinamento tático a gente não via, o que a gente via era os primeiros 15 minutos, que é mais um aquecimento, os jogadores fazendo um alongamento ou uma brincadeira. Antes de convidar vocês para deixar o like, se inscreverem no canal, eu conto sempre com a força, com o apoio, com a participação de vocês. Dá notícias sobre o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni também testou positivo, então infelizmente o Rogério Ceni também foi contaminado e aí já tem um grande grupo, né, de profissionais no elenco do Flamengo, do departamento de futebol, que estão contaminados. Com isso, o Rogério Ceni vai ficar ausente no confronto do América Mineiro e do Coritiba. Melhor dizendo, do Coritiba e do América Mineiro, respectivamente. Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Aí o pessoal vai falar, então vai ser o auxiliar dele, o Charles, francês? Não, ele também foi contaminado, ele também testou positivo. Então vai ser o Maurício Souza, né? O Mauricinho, que a gente já conhece do trabalho dele da base, então ele vai ser resgatado para a categoria profissional e ele vai comandar, então, o time do Flamengo, a princípio, né, no jogo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil e também para o América Mineiro, na segunda partida do Flamengo, na verdade é a terceira rodada, mas a segunda partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bom, então, pessoal, vamos começar aqui a explicar a vocês. Vocês viram, né, a Flá TV postou um vídeo e tal, tem algumas imagens que a gente vê que tem, né, um exercício, inicia com exercício físico e depois tem um exercício tático, movimentação e tal. O que é isso aqui? É o famoso campo reduzido, tá? É uma das formas, né, que os treinadores fazem, que a sua equipe treina, e você treina vários quesitos do jogo. Situações táticas e também situações técnicas individuais de cada jogador. Então vocês vão observar que é um espaço muito pequeno mesmo, então normalmente, tá, se faz por 60 por 30, 60, 45, o espaço é bem reduzido mesmo. Eu vou trazer para vocês até uma ilustração que a gente vai entender um pouco desse espaço. O Rogério Ceni, neste exercício, ele posicionou 6 jogadores contra 6, então são 6 contra 6 mais os goleiros, né? Então seriam 7 contra 7, mas jogador de linha 6 contra 6, e ali não tem ordem de posição. Ah, defensor vai jogar na zaga, atacante vai jogar no ataque. Pode, sim, respeitar as suas respectivas posições, mas também deve, inclusive, embaralhar mesmo. Bota o setor ofensivo, jogadores do setor ofensivo atrás, jogadores do setor defensivo à frente, até mesmo o Diego tem um período de saída de bola. Isso é importante, inclusive, para 3 etapas, tá? Saída de bola com o goleiro, porque ele não vai ter espaço, então a gente vai observar realmente, fica tudo muito espremido, realmente é muito reduzido, então é bom pro goleiro sair com os pés, e ele vai trabalhar muito com os pés. Na verdade, pro fato dos goleiros, exclusivamente. É mais importante até eles trabalharem com os pés do que eles se preocuparem com defesa, porque a gente vai ver que as finalizações são muito próximas, então ali é quase um handball, não tem como realmente, o gol fica muito grande para a situação do jogo. E pros defensores, para sair jogando, para fazer a intervenção. E para os atacantes, tomada de decisão muito mais acelerada e também no período sem a bola, também fazer aquele pós-perda com velocidade, então, mas para isso precisa de intensidade, tá certo? Como toda atividade de treinamento. Sem intensidade, aí fica tudo muito na teoria, na prática não desenvolve e no jogo não há repetição, precisa de intensidade. Aqui eu trago para vocês a ilustração para a gente entender um pouquinho. Como a gente vê, é um campo bem reduzido, né? Praticamente de uma área até intermediária, defensiva. Aí eles posicionam, né? Tem um gol e posicionam um outro gol próximo ao círculo central, então fica mais ou menos 60, 55 metros. Na largura, é a largura da grande área, tá? 35, 40 metros, não passa disso. Então nesse pequeno espaço vão jogar os 12 jogadores de linha. E aí como é feito esse posicionamento? Eles setorizam em 3 corredores, tá? Então a gente vê que tem um corredor pelo lado esquerdo, um corredor externo, um corredor central e um corredor externo também pelo lado direito. Por que isso? Para o jogador ter a dimensão em qual setor ele está, para não também ficar um exercício completamente avacalhado e eles perderem realmente a noção espacial de onde ficar. E também mais 2 linhas que dividem uma área e a outra área. E para que servem essas 2 linhas? Em alguns exercícios, não dá para saber nesse pelo vídeo, né, da Flá TV, em alguns desses exercícios só permitem que o jogador finalize dentro desse espaço. É o que a gente brinca na pelada, né, gol dentro da área e tal. Neste exercício, os atacantes só podem finalizar dentro desse espaço. Por isso até que fica meio que covardia, né, pro goleiro, porque é uma condição que os caras vão ficar toda hora na cara do gol. Uma outra coisa interessante, tem um impedimento, tá? Então eles fazem esse exercício com impedimento. Para quê? Para que a última linha, né, a linha de defensores, tenha o poder de reação, de também posicionar o cara fora do jogo, para ter a postura corporal, a posição corporal correta, então faz parte também. Esses 3 jogadores em amarelo, que inclusive são do jogador, né, esse time amarelo seria os ofensivos,
Tem exercício, aí não dá pra gente saber se o Flamengo fez isso, que eles não podem cair no campo defensivo, tá? Quando o time tá sendo atacado do amarelo, eles têm que ficar na linha média e, obviamente, na linha ofensiva, né, no bloco ofensivo, no ataque. Respectivamente, acontece a mesma coisa com a defesa. Quando você está atacando, os defensores do amarelo eles não podem passar do meio campo, porque senão, claro, vai ficar um grupamento de jogadores num único espaço, não é a intenção desse exercício. E como vocês podem ver nesses quadrados 1, 2 e 3, que eu coloco aqui, inclusive nas gravuras, né, dessa filmagem da Flá TV, são bonecos, tá? Podem ser feitos por cone e tal. Pra que esses bonecos? É pra realmente atrapalhar, tá? Porque senão vai criar um espaço muito grande e os caras, por mais que, né, o espaço esteja reduzido, para eles vão conseguir, com habilidade, vão conseguir, com visão de jogo, sair com facilidade. Então é mais mesmo para atrapalhar a condição mesmo de visibilidade e até mesmo físico, o espaço físico fica ainda menor, mais estreito. E aqui eu trago até um exemplo, né? Por exemplo, o goleiro saindo, jogando. O que você treina aqui? Saída de bola, ela vai estar sempre apertada. Movimentação e triangulação é sempre importante entre esses 6 jogadores, no mínimo 3 estarem próximos, então você de uma certa forma vai condicionando o seu atleta a sempre se aproximar do portador da bola, a famosa ajuda mútua, da mesma forma que os defensores devem estar sempre posicionados para o pós-perda, então é proximidade, é jogo de espaço reduzido, ele passa pelo princípio de proximidade, mas é importante a gente ressaltar sempre com intensidade. Sem intensidade, isso aqui é desperdício de tempo. Então a gente tem o trabalho sempre, né, com triangulação, com proximidade, ajuda mútua, movimentos coordenados, da mesma forma que ofensivamente, apesar de ser estreito, né, a gente está falando apenas de 35, 40 metros de largura, a gente está falando de amplitude, né, e todo jogo é possível. Então você tem um espaço de amplitude também, você tem espaço de corredores, isso aqui também é muito importante, inclusive com os bonecos ao centro, eles se posicionam para isso, você descobrir os corredores e tocar no entre linhas, né, então o jogador acaba sendo estimulado com essas zonas espaciais, né? Para ele conseguir qual espaço deve aproveitar, de que forma deve aproveitar, sempre com a ajuda do companheiro. É um jogo de aprimoração técnica e o cara vai evoluindo, principalmente a garotada. Por isso, quando a gente fala de jogadores jovens, né, desenvolvimento, a gente fala de aplicações realmente de jogos de muita intensidade em espaço reduzido contra grandes jogadores. Então um jogador que está subindo na sua categoria, quando ele enfrenta grandes jogadores num exercício desse, para ele é muito desafiador. Então por isso que o grau de desenvolvimento, a curva de desenvolvimento do jogador da base, ela é importante, sobretudo com exercícios de ter intensidade e já ter noções, né, espaciais realmente do jogo de futebol. Isso é uma prova de um desses exercícios do Rogério Ceni, comprovado, a gente viu, que ele tenta buscar sempre a proximidade, ajuda a mútua, tanto na questão defensiva, que isso sim deve ser aprimorado, mas também na questão ofensiva, né? E tem muitos quesitos também, conceitos do ataque posicional, tá? Mas aí seria para uma outra história pra gente debater. Mas tá aí, pessoal, um pouco desse treinamento do Flamengo é feito, o que é feito, né? Como é feito e pra que é feito. Então a gente meio que dá pra entender algumas questões, essa atividade, e eu repito, galera, sem intensidade, não adianta botar esse exercício, mas no frame lá, né? Naquela filmagem, naquele recorte, melhor dizendo, parecia que tava com intensidade, tal, de alguns jogadores se destacarem individualmente e tal. Então é isso, pessoal, vou despedindo de vocês por aqui, agradecer pela companhia, espero que vocês tenham gostado, uma curiosidade realmente desse conceito de exercícios táticos no Flamengo, feitos pelo Rogério Ceni por sua comissão técnica. Pessoal, a gente vai se vendo, continue se cuidando, forte abraço a todos, tchau, tchau.